algumas igrejas que, quando se refere sobre profecias, tem muitos assuntos que eles falam que ainda vão acontecer, né? Porém, né, alguns já se cumpriram, né? Ou estão se cumprindo. O senhor pode explicar melhor isso, pastor Marcos? É interessante isso, né? Mas o que acontece, queridos, é que talvez alguém que não nos acompanha, não costuma nos acompanhar, pode até pensar assim, mas, poxa, às vezes parece que eles estão pregando igual as igrejas pentecostais, elas pregam, né, sobre o arrebatamento secreto, sobre o cumprimento, né, de grande parte do Apocalipse, né, por exemplo, o anticristo e outras coisas somente depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação somente depois do arrebatamento da igreja. E por outro lado, parece que eles pregam um pouco assim, igual outras igrejas, né, com uma interpretação mais histórica, quando eles falam sobre os sinais já estarem acontecendo, e tem pessoas que entram na dúvida. Então veja, quase todos eles têm algumas interpretações em comum. Por exemplo, eles vão dizer para você que os 144 mil serão os crentes salvos no final dos tempos, né, por ocasião do retorno de Cristo. Tem gente que ensina que serão aqueles que serão transformados e transladados. Mas não é o que a palavra de Deus ensina. Quando você pega os textos sobre os 144 mil, você pode ver que em todos eles aparecem antes da grande multidão. Tá? Então, como podem ser eles para o tempo do fim? Como podem ser eles para os judeus que ficarão sendo perseguidos pelo anticristo, enquanto a igreja, que dizem eles ser a grande multidão, ela já está no céu celebrando a Cristo? Da mesma forma, também dizer que serão apenas aqueles a quem restar a fé por ocasião do retorno de Cristo é outro erro terrível, tá? Porque aí você confunde 144 mil judeus, né, com gentios da igreja. Quando você pega tanto o Apocalipse 7 quanto o Apocalipse 14, que falam sobre este assunto, você vê claramente 144 mil são os primeiros convertidos a Cristo quando o evangelho estava restrito ao judaísmo. Eles não se misturaram com mulheres. Mulher nas escrituras, na profecia, é filosofia ou religião. E eles não se contaminaram com as falsas religiões, os falsos ensinos, que depois entrariam juntamente com os gentios, arrasando o entendimento da igreja. Os 144 mil seguem Jesus para onde ele for, por quê? Porque eles têm um ensino puro, né? E porque uma boa parte deles conheceu o próprio Cristo. Os 144 mil, queridos, eles são salvos em tempo de paz. Por quê? Porque é o tempo da Pax Romana, né? Então, veja, 144 mil são aqueles salvos dentre os judeus antes que o evangelho se abra para os gentios. Depois vem o tempo da grande multidão, que é o tempo em que nós vivemos agora, e este tempo vai até o retorno de Cristo. Então, se alguém falar para você, não, grande multidão vem primeiro, confira as escrituras. Veja se há uma base para você falar ou trazer tal argumento. Eu não vejo base. Assim como, queridos, dizer que a marca da besta, ela é algo ainda para o futuro. Ela tem a ver com aqueles judeus que serão marcados, ou ela tem a ver com aqueles que não guardarem
os mandamentos, um pouco antes da volta de Jesus, eu quero dizer o seguinte para você: a marca da besta, ela já está no mundo. Segundo a Bíblia, ela já está no mundo. Tá? Para você entender o capítulo 13 do Apocalipse, Diácono Aldo, você não pode esquecer de Daniel, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7. É impossível compreender o Apocalipse sem compreender o livro irmão do Apocalipse, que se chama Daniel. Lá no capítulo 2, você vê que Nabucodonosor tem um sonho e Daniel interpreta. A estátua com a qual Nabucodonosor sonha, ela tem uma cabeça de ouro que simboliza a própria Babilônia, especificamente no tempo do reinado de Nabucodonosor. Depois, o peito e os braços de prata, que simboliza o reino medo-persa. Em seguida, o quadril de bronze, simbolizando os grego-macedônios. E, por fim, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro. Simbolizado o quê? Império Romano. Não há um quinto império, como diz o pastor Misael, não há um outro tempo depois disso. É neste tempo que a rocha cortada do monte, sem auxílio de mãos, é lançada contra a terra, cai sobre os pés da estátua e esmiuça todos os reinos. Então ela depois alcança a terra toda. Então veja, nós não podemos entender as profecias sem partir deste ponto. Por quê? Porque ela vai nos fazer pelo menos duas lições fundamentais para interpretar profecias. A primeira é que o último reino mundial, Império Romano, será destruído apenas na volta de Cristo. Mas como, pastor? Se o Império Romano caiu, Roma caiu em 476, depois Bizâncio, né? Constantinopla, ela cai em 1453. O que você está falando não tem base histórica? Tem, só que base histórica não é só base materialista, é uma base também que você prepara por conta de um entendimento espiritual. Este, inclusive, guia, né, os acontecimentos materialistas. Então veja, não existe outro. O Império Romano é o último. Outra, as profecias, queridos, elas se focam numa região da Terra. Elas, por exemplo, não levam em conta os grandes impérios da América. Será que não havia outros impérios, além desses 4 impérios, nos dias de Nabucodonosor, depois, nos anos seguintes, não houve outros impérios? Né? Então ela não vai falar sobre os impérios orientais, asiáticos, não vai falar sobre Gengis Khan, não vai falar sobre os grandes impérios da América. Por quê? Porque o propósito não é falar sobre o que acontece em todo o mundo e em todos os lugares. O propósito é você trazer uma determinada região onde há uma concentração maior de servos de Deus, de povo de Deus, e onde se poderá ter um entendimento melhor, onde se poderá compreender melhor o futuro mundial com base nas profecias relacionadas àqueles reinos. Entenda isso. A partir disso você pega Apocalipse 13. Vi emergir uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então veja, esta besta é a mesma besta que surge para Daniel no capítulo 7. Esta besta, querido, veja, ela tem características dos outros animais de Daniel. Ela tem ela era semelhante ao leopardo, que é o império, que são os gregos. Ela tem os pés de urso, que são os medo-persas, e a boca de leão, que é Babilônia. Mas quem é ela? É o Império Romano. É o Império Romano. Mas veja em que tempo
ela tem os mesmos chifres, só que os diademas, as coroas, elas estão colocadas sobre os chifres. Isso revela, os diademas revelam o tempo em que a profecia se cumpre. E é em qual tempo? O tempo em que o Império Romano é esfacelado em 10 diferentes reinos que o ocupam. Diferente do que a maioria pensa, esses reinos não são reinos pagãos, são reinos já cristianizados. E quando eles ocupam, né, Roma, quando eles tomam Roma, quando eles ocupam e derrubam o Império Romano, eles assumem a função de Império Romano. Então veja, e eles assim a detêm, Diácono Aldo. O que acontece? Acontece que em 476 depois de Cristo, cai o último César em Roma, e então, né, a última cabeça da besta, ela é ferida de morte. Era para ser realmente o fim do Império Romano. Mas o que acontece depois disso? Vem o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, né, e Justiniano, ele restaura o poder. Veja, é a cabeça, a mesma cabeça que é o imperador. Ele se torna imperador do Oriente e do Ocidente. Ele restaura aquele poder. E o que ele faz? Ele transmite o poder à igreja, um poder religioso. A igreja, então, passa a deter poder. E aí acontece um tempo que a Bíblia determina como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo em Daniel, ou 42 meses no Apocalipse, ou 1260 dias, que correspondem a 1260 anos literais, nos quais há a supremacia do bispo de Roma e há uma perseguição contra a verdade, nos quais a igreja cristã se corrompe e ela então passa a ensinar doutrinas paganizadas. Por exemplo, imortalidade da alma. Por exemplo, a adoração no 8º dia, ou melhor, no primeiro dia da semana, no que nós chamamos de domingo, sendo que o dia do Senhor é o sábado do 7º dia, não tem base nenhuma o domingo. Eu vi um eminente teólogo ontem postar numa rede social: guarde o dia do Senhor como Cristo guardava o Shabá, guarde o dia da ressurreição. Meu irmão, onde a Bíblia manda fazer isto? Isto o irmão está mandando fazer. Cuidado, porque na verdade o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as igrejas têm rezado essa cartilha. Assim como o batismo, que sempre foi em nome do Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser um batismo, né, na testa, não mais por imersão, mas por aspersão, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é bíblico. Não é bíblico, queridos. Assim como também você tem uma série de distorções da Bíblia que reinam nesse tempo. E aqueles que não aceitam são duramente perseguidos, Diácono Aldo. Aí vai ter uma denominação que vai nos ensinar aí que a cabeça da besta é ferida de morte em 1798, quando acaba os 1260 anos. Não faz sentido, porque ela é ferida de morte antes desse tempo. A ferida de morte é Roma sendo conquistada pelos povos bárbaros. E a restauração é em Justiniano depois. Certo? E é aí que começam a contar esses 1260 anos. E isso tem tudo a ver com a besta. Isso é o tempo da besta que sobe das águas, que emerge das águas, e tudo a ver com a besta que sobe do abismo. Porque você não pode estar falando, né, sobre uma região que agora nós estamos focados na atual Europa, região da atual Europa, e, queridos, mais, você vê que esta besta, a segunda besta, emerge da terra. Por que ela emerge da terra? Por que não do mar? Se o mar é nação, por que terra? Porque ela emerge do mesmo lugar onde está a outra besta, onde funcionava o Império Romano do Ocidente.
Ela emerge dali, por isso é a besta que emerge da terra. E por que ela parece o cordeiro? Porque é um império cristianizado. Porque ela tem 2 chifres? Porque ela simboliza o poder eclesiástico e o poder civil. Por que ela fala como dragão? Porque, na verdade, queridos, né, ela defende um poder que não tem nada a ver com Deus, mas que a Bíblia diz foi herdado do dragão. Um símbolo do quê? Do próprio adversário. Mas ela prega Jesus. E daí que prega Jesus? Jesus mesmo falou, naquele dia virão muitos dizer em meu nome, não fizemos isso, não fizemos aquilo, não expulsamos demônios, não fizemos sinais e maravilhas. Eu olharei e direi, afastai-vos de mim, vocês que não guardam a lei de Deus. Ora, não adianta, se você não está na palavra, se você não pode declarar está escrito, você não tem autoridade. Não tem autoridade, queridos. Isso que precisa estar nas nossas mentes e corações. E a besta que emerge da terra é o Sacro Império Romano Germânico. Veja, ela faz uma imagem a outra besta. O que é fazer uma imagem? É você constituir uma série de leis, tá, baseada o quê? Nos ensinos e doutrinas e ordens da igreja corrompida, e você obrigar todos a adorá-la. Adorar, queridos, não é louvar. Adorar é servir. Adorar é obedecer. Por isso obriga-se a adorar. Então, quer dizer, aqueles que guardam essas coisas. Por que adora a imagem? Porque a imagem, queridos, ela simboliza, veja, a imagem ela simboliza tudo que a outra ensinava. Então você está adorando o anterior. E ela fala, ela dá poder para que ela falasse. Por quê? Para que as leis tivessem validade, a ponto de uma pessoa dizer para a pessoa, você vai viver ou morrer. Por isso, nos é dito assim, e todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Isso não vai acontecer no futuro. Isso já se cumpriu. Veja, até mesmo quando a gente fala assim, ela fará descer fogo do céu, Diácono Aldo, sobre a terra, diante das todas as pessoas, veja, é um império aqui que nós estamos falando, não é uma pessoa. Então, isso não pode ser um evento que acontece, isso tem que ter outro significado. E quando você busca nas escrituras, fogo é um símbolo do conhecimento. E como que ela fará descer o fogo? E por que do céu? Porque ela, dizendo trazer ensinamentos divinos, ela vai iluminar a terra com seu ensino, mas que é um ensinamento teológico, filosófico. Ou seja, justamente o que acontece na Idade Média, quando as pessoas então são convencidas. Veja, ela cria escolas, ela inaugura as modernas universidades, um mundo que ela faz com que se torne praticamente analfabeto. 99% dos sacerdotes não sabiam ler nem escrever e muito menos falavam latim durante certo momento da Idade Média. Ela cria então as escolas, ela cria as universidades e ela leva ao surgimento do Renascimento. Renascimento depois, né, que é o renascimento da razão, que é o renascimento também da cultura, do ensino. Olha que coisa! Olha os sinais que ela faz, né? E quando que ela então faz com que não possam comprar nem vender? Também na Idade Média, porque é naquele momento, Diácono Aldo, que uma economia diferente da economia capitalista que nós vivemos hoje. Havia o mercantilismo, havia o feudalismo e o comércio. O comércio não era permitido, senão com uma expressa autorização da igreja. Por quê? Porque o comércio, por aqueles dias, era considerado pecado porque levava ao lucro, e o lucro era o lucro, usura era pecado. Então só podia vender e comprar quem tivesse autorização da igreja. Veja que situação. E que marca é esta? Tem gente que está aguardando o chip
Tem gente que está aguardando, queridos. Olha só, o código de barras, eu não sei mais o que. Isso já se cumpriu, porque não se trata de uma marca física. Na mente é na consciência. As mãos é obediência, ação. Então você, mesmo que a pessoa não concorde, mas quando ela conscientemente obedece aquelas ordens, aquelas doutrinas, quando ela anda naquele sistema sem se contrapor, o que acontece? Ela está tomando esse sinal. Contrariamente, o sinal que vem de Deus, na testa e nas mãos, qual é? Qual é o sinal? Os mandamentos, a obediência à palavra, à verdade. Então, queridos, essa é a pedra de toque. Tudo isso já se cumpriu. O selamento começou naquele tempo e vai até hoje, porque apesar do poder papal ter perdido a sua autoridade civil e política, continua mantendo a autoridade eclesiástica e espiritual, influenciando o mundo inteiro, inclusive a nossa nação. Então as pessoas continuam sendo marcadas. E hoje elas escolhem se querem receber a marca de Deus, guardando a sua palavra e a sua verdade, os seus mandamentos, ou guardando a marca da besta. E já está aí. E a Bíblia diz que ela só será vencida quando Cristo voltar. Se você tem alguma dúvida, você que aprendeu que na verdade essa marca ainda virá, leia o capítulo seguinte, Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos. Veja que a mensagem do segundo anjo caiu a grande Babilônia, queridos. Babilônia é essa meretriz. Se fosse se cumprir, isso não poderia ser dito no passado, que foi por ocasião, desde a época do Renascimento e da Reforma Protestante. E também não poderia haver o terceiro e último anjo, dizendo que se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, que é a mensagem que nós estamos pregando hoje, e não será pregado mais lá para frente. A pregação é hoje. Veja a ordem que tudo acontece. Com o primeiro anjo, mostra o período de pregação dos apóstolos. Então, analise como a história mesmo mostra os períodos diferentes de tempo. E você vai ver que esta marca, ela já começou a ser implementada, e ela vem sendo implementada ao longo dos tempos, e até hoje as pessoas continuam sendo marcadas e não sabem.